Bem-vindo a mais um panorama do Antigo Testamento, e agora nós estamos iniciando o panorama do livro do Deuteronômio. Então, Deuteronômio, quando nós olhamos para o nome original em hebraico se escreve Devarim, que é a primeira palavra que se encontra no texto em hebraico, e o nome Devarim quer dizer palavras. A nossa tradução vem da Vulgata Latina, Deuteros Nomos, que quer dizer, na realidade, segunda lei. Só que não é a melhor tradução, porque não é uma segunda lei. Na realidade, é uma repetição da lei. Moisés vai repetir novamente tudo aquilo que ele já havia dito. Então, a melhor tradução para a gente seria uma repetição da lei. E aí vem para o português, Deuteronômio. Quando nós olhamos para o livro propriamente dito, nós podemos dividir ele dessa forma. Do 1 ao 4, do 5 ao 26, do 27 ao 33. Olhando para trás, olhando para o alto, olhando para frente. Então, quando nós falamos de olhar para trás, nós estamos falando no sentido de recordar tudo aquilo que havia se vivido até aquele momento. Então, o que Moisés está fazendo? Moisés está recordando a um povo que não passou por determinadas fases toda a história deles, desde Horebe até o Jordão. O povo que estava presente no Monte Horebe e que fez o bezerro de ouro, e o povo que realmente ia entrar na Terra Prometida, porque aquela geração ficou vagando no deserto durante 40 anos. Uma nova geração surgiu. Então Moisés está chegando e contando a história. Ele fala de todo o momento da peregrinação, de todas as adversidades encontradas, dos juízes que foram estabelecidos, das ordens que foram explicitadas, do momento que se julgou necessário verificar a terra, espiar a terra, o relato dos 12 espias e como 10 deles deram um relato que fez com que o coração do povo ficasse como que derretido. O ato de Deus julgar a incredulidade daquele povo, um povo que esqueceu completamente que Deus ia adiante deles ao longo de toda a caminhada, um povo que esqueceu que Deus o protegia de dia e de noite, ora como coluna de fogo, ora como nuvem. Deus chega e julga o pecado deles e diz que eles vão ficar 40 anos peregrinando no deserto. E durante esses 40 anos peregrinando no deserto, aquela geração iria morrer. Logo após Deus repreendê-los, eles não pensam duas vezes, eles querem ir para a batalha, mas Moisés avisa, Deus não está convosco, não subam para que vocês não sejam espalhados pela face da terra. Não subam para que vocês não sejam envergonhados. Mas essa geração não dá ouvidos e vai. E acontece que quando ela encontra o inimigo diante do caminho, eles têm que fugir dos inimigos como quem foge de abelhas que os perseguem. A entrada na Terra Prometida não foi fácil. Durante esses 40 anos, eles tiveram que flanquear as regiões dos filhos de Esaú, porque eles não deixaram com que eles passassem. Foram impedidos também de atacar Moabe e Edom por causa do compromisso de Deus com Ló. Tiveram várias vitórias. E por fim, Moisés estava diante do Jordão. Ele mesmo impedido de entrar na terra. Ele havia ferido a rocha uma segunda vez, quando Deus tinha dito que ele somente deveria falar à rocha. Moisés descumpre. Moisés vai simbolizar os aspectos de todo aquele homem que acha que pode se tornar perfeito perante Deus pelo cumprimento de ordens, estatutos, leis e ordenanças. Então, de um certo modo, Moisés tipifica a lei, pelo qual nenhum homem é justificado, mas virá aquele que vai testificar a graça. Essa é a contraposição que nós temos. Moisés mesmo conduz todo o povo até o Jordão, pronto para entrar na terra, mas ele mesmo não irá entrar. Assim a gente termina essa parte dessa exposição e a gente dá início realmente ao desenrolar do panorama bíblico que se encontra. Deuteronômio, por exemplo, capítulo 4, vai falar muito acerca de profecia bíblica. Às vezes a gente passa pelo texto batido e não percebe, mas é o que está ali. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra. Tudo isso dá a entender que o povo vai permanecer muito tempo naquela terra. Então, os descendentes de Israel
permaneceriam por longo tempo nessa terra. Não estamos falando de 1 ou 2 gerações, mas estamos falando que o povo vai envelhecer. O povo vai se acostumar àquela região. Mas o que ocorrerá com isso? O texto prossegue: e vos corromperdes e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor, teu Deus, para o provocar a ira. Então, esse povo não só vai ficar muito tempo nessa terra, mas esse povo, com o passar do tempo, vai se esquecer do próprio Deus. Esse povo vai se corromper, e esse povo vai fazer uma daquelas coisas quais Deus falou que eles não deveriam fazer. Quando Deus fala que eles não devem fazer imagens, Deus chega e deixa bem claro. Ele fala, olha, não façam imagem de nenhum réptil, nada que rasteja, de nenhum animal que voa, de um animal que anda pela campina. Tão pouco façam imagens de aves, quiçá o sol, a lua e o exército celestial que se encontra no céu. Então Deus dá ordens muito claras, fala, não façam nada disso. Qualquer uma dessas coisas pode me provocar a ira. E o texto prossegue: hoje tomo por testemunha contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente na terra a qual, passado o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todos destruídos. Isso vai ocorrer quando nós olhamos para o que acontece com Israel com o passar do tempo. Por conseguinte, o Senhor vos espalhará entre os povos, e restareis poucos em número entre as gentes aonde o Senhor vos conduzirá. E o que acontece com o povo de Israel? Nós podemos ver ao longo da história. O Império Assírio vai e praticamente acaba com todas as 10 tribos. Somente um remanescente resta. Qual? Aqueles que tinham fugido antecipadamente para o território de Judá, como os textos vão mencionar. São passagens tão curtas que a gente não percebe. Mas existe uma porção que entra no território de Judá antes que o Império Assírio venha a destruí-lo completamente. Porque depois que o Império Assírio toma aquela região, nenhum daqueles consegue dali fugir. Daquele momento, aquelas 10 tribos são apagadas da face da terra. Apenas os remanescentes que estão dentro do território de Judá é que permanecem. Logo depois temos o Império Babilônico, que também vai retirar eles da sua própria terra e vai espalhar entre os povos. O Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. Temos a própria dispersão de 70 depois de Cristo. Temos aquela dispersão também depois de Massada, em 120. Temos tudo aquilo que vai acontecer com Israel durante o período que ele está disperso entre as nações. Por exemplo, no período da Guerra Mundial, na época de Hitler, no qual eram dizimados milhares e milhares de judeus todo dia, de dia e de noite, na fornalha que nunca se apagava. Lá servireis a deuses que são obras de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, que não ouvem, nem comem, nem cheiram. Em outras palavras, vocês se esquecerão do Deus verdadeiro. E é interessante notar que realmente grande parte do Israel se esqueceu do Deus verdadeiro. Apesar de toda a tristeza que isso causa, não deixa de ser profecia bíblica. Deus disse que aconteceria dessa forma. E assim acontece. O bom é que o texto não para aí, ele continua. E quando nós olhamos o restante, de lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o achará, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então lá no meio da dispersão, o Senhor voltará a tocar no coração de Israel, para que eles se lembrem. Mas tocará em toda a nação? Não. Nesse momento ele está tocando em alguns. Ele está convocando de novo o remanescente. Ele está fazendo com que alguma parte de Israel venha a ser revivada. Você vai ver que Jeremias vai falar novamente isso. Na época em que o povo está sofrendo um grande pesar. O cativeiro é certo. Então, nós temos Jeremias. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.
serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então, o que Jeremias está fazendo? Jeremias está citando algo que já foi dito lá em Deuteronômio. De lá você me buscará e me achará, quando buscardes de todo o teu coração, de toda a tua alma. E é interessante que Jeremias faz um acréscimo. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei por exílio. É isso que está sendo dito. Em grande parte, os profetas apenas rememoravam o que Deus já havia dito. E de tudo o que é dito e de tudo que já estava escrito, pouca coisa acrescentada. Mas Moisés, ele enxerga além. E nós encontramos Moisés falando das coisas que vão acontecer nos últimos dias, no momento da tribulação de Israel. Quando aí sim Israel se voltará para o Senhor. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a voz. Bem, ele fala quando Israel estiver em angústia e fala que isso vai vir quando estiver nos últimos dias. A menção últimos dias está falando o tempo todo de um momento escatológico futuro, um momento onde que Deus há de cumprir com todas as coisas. Nós estamos falando acerca do final, nós estamos falando acerca do horizonte dos eventos. É isso que o texto está dizendo. Esse momento dessa angústia e esse momento dos últimos dias, ele está fechando um período específico na história. O período em que Israel estará em grande tribulação. O período em qual Isaías e Daniel vai falar que é dia da ira do Senhor. Que Joel vai falar do grande e temível dia do Senhor. Que Jeremias vai citar a angústia de Jacó. Que Sofonias vai falar que é dia de tribulação, dia de indignação, dia de trombeta. Isaías vai citá-lo como o dia da vingança do nosso Deus. Tudo isso está rememorando o mesmo fato, e todos os profetas vão aludir a ele. Quando estiveres em angústia. Então nós vemos em Moisés o homem que Deus revelou grande parte de tudo aquilo que vai acontecer no final dos tempos. Então, o Senhor teu Deus não te desamparará. Porquanto é Deus misericordioso, não te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Então, nós verificamos que Deus promete que vai ser com Israel. Então, não existe esse fato da igreja substituir Israel. Aqui o texto está dizendo que o Senhor teu Deus não te desamparará. Por mais que essas coisas venham a acontecer com Israel, Israel não foi esquecido. Israel não foi deixado de lado. Israel não tem como destino a destruição final. Deus não se esqueceu da aliança. A aliança é irrevogável. Guarda, pois, os seus estatutos, os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Então, quando fala de leis, estatutos e ordenanças, em nenhum momento você vai encontrar no Antigo Testamento indicando que Israel vivia segundo a lei porque a lei salvava. Não, você não encontra isso. Você encontra que eles deveriam cumprir os estatutos, os mandamentos e as ordenanças para que pudessem ir bem. É simplesmente isso. Então, nenhum judeu diz que realmente a lei salva. Nós que queremos fazer uma contraposição de lei e de graça. Podemos até fazer, mas temos que entender que essa contraposição com relação à salvação, ela não existe. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda. O tempo todo nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando para que sejam longos seus dias na face da terra. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso bem perpétuo. O tempo todo
O cumprimento da lei, das ordenanças, dos mandamentos, dos estatutos, era para que o povo fosse bem e seus dias fossem prolongados sobre a face da terra. Não é por causa da tua justiça, nem da tua retitude, nem do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade destas nações. O Senhor teu Deus as lança diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Israel não é melhor do que ninguém. Os textos falam isso. Então, a igreja pode até se questionar, falando, mas por que Israel? Por que Israel? E a melhor resposta que eu posso te dar é que Deus escolheu assim, diante da sua soberana vontade. E você não pode questionar. Deus resolveu fazer isso quando ele fez aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus fala que não é por mérito de Israel. Antes, ele deu aquelas terras específicas pela maldade do povo que ali habitava. E assim, a gente termina essa primeira porção, onde nós estamos rememorando os fatos que aconteceram e passamos a um segundo momento, quando Moisés convida o povo a olhar para o alto. E quando fala de olhar para o alto, Moisés começa a falar de todas as leis, estatutos, ordenanças, de tudo aquilo que Deus mandou com que eles viessem cumprir. Então, Moisés está falando para o povo obedecer. Então, existem inúmeras leis que são citadas nesse capítulo. Leis de culto e de vida santa, leis de justiça e leis de humanidade. Os mandamentos e as suas aplicações, está tudo aí. A lei a favor dos servos, as festas, das quais não são citadas todas, que nem Levítico, mas aqui ele cita 3 momentos específicos, a Páscoa, o Pentecostes e o Tabernáculo, praticamente aludindo à morte do Messias, ao envio da promessa, o Paráclito, o Espírito Santo e o estabelecimento futuro do reino milenar. Então nós verificamos um apanhado geral de 3 momentos distintos na história, falando de coisas que irão acontecer. E tudo isso Moisés está olhando para o alto. Como fator de curiosidade, às vezes a gente fica falando, poxa, mas Arão fez o bezerro de ouro. Arão era para ter sido consumido, Arão era para ter sido destruído. Por que Deus não destruiu Arão? Por que Deus não julgou o pecado? Porque parece que Arão foi consciente em chegar e mandar as pessoas trazerem ouro, porque ele ia fazer um novo Deus. Bem, a resposta está em Deuteronômio. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Então você verifica que Moisés intercede por Arão. E aí Deus não joga sua ira toda sobre Arão. Arão não é consumido, Arão não é morto. Por quê? Porque houve um intercessor. Então aquela figura de Moisés que vai tipificar o próprio Messias, nós podemos ver inclusive nessa cena, porque o Messias é aquele que intercede por nós, ao lado do Pai. Dando continuidade então, quando entrardes na terra que te dá o Senhor teu Deus, a possuíres e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim. Moisés está dizendo. Mas como é que Moisés está dizendo isso? Moisés não entrou na terra. Não, Moisés não entrou na terra. Mas Deus assim o revelou. Quando vocês entrarem na terra e estiverem para possuí-la, vocês possuindo, estiverem habitando nela, vocês olharão para o lado e irão querer ser como as nações vizinhas. E vão querer ter um rei sobre vocês. E olha que esse momento vai distar muito tempo. Até porque teremos o período de todos os juízes antes disso. E depois, ao final desse período, aí sim, Israel vai pedir um rei. Então, estamos falando de fatos que acontecerão no futuro ainda longínquo, da época em que Moisés está citando os fatos. Isso também é profecia bíblica. E nós encontramos muito disso nesses 5 primeiros livros. Mas, de um modo geral, passando um pouco mais à frente, nós verificamos que Deuteronômio é o livro do Messias. Como assim o livro do Messias? O livro de cabeceira do Messias. É o livro do seu devocional diário. É o livro que praticamente o Messias citava o tempo todo. É como se o Messias estivesse rememorando esse livro dia após dia.
porque existem inúmeras passagens que o Messias tira desse livro. Algumas vezes ele tira a passagem na íntegra, na forma como ela está escrita. Outras vezes ele vai parafrasear, ele vai dizer com suas próprias palavras o que foi dito aos antigos. Mas, de um modo geral, você pode perceber que o Messias usou muito esse livro. Por exemplo, Deuteronômio 6,13, o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. E verificamos lá em Mateus 4,10, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Continuando, Deuteronômio 6,16, não tentarás o Senhor teu Deus, como o tentaste em Massá. Em Mateus 4,7, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então são passagens assim que demonstram que Jesus tinha todo o Antigo Testamento na cabeça. O Messias ele não veio para suspender a lei, ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei. E o Messias responde todos os argumentos que são colocados diante dele, segundo o que a lei diz. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8:3. E verificamos em Mateus 4:4. Jesus respondendo, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Daí a gente entende, porque na plenitude dos tempos, as pessoas olham para os Messias de forma diferente. Deuteronômio também vai citar isso. Falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-ei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E aí, quando nós entramos na plenitude dos tempos, nós verificamos, não o Messias falando isso a respeito de si mesmo, mas os homens, vendo o sinal que Jesus fazia, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. E assim, nós paramos de olhar para o alto e começamos a olhar para a frente, para as coisas que hão de acontecer. E nisso Moisés dá uma voz de alerta. Fala com que o povo preste atenção. E nós vamos ver que os textos vão falar sobre bênçãos e maldições no capítulo 28, até que Moisés vai discorrendo os fatos que vão acontecer até os seus últimos dias. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conhecestes, nem tu, nem teus pais, servirás a madeira e a pedra. Isso aconteceu. Nós podemos olhar para todo o hemisfério, para todo o mundo conhecido, e nós vamos verificar que a exatidão bíblica ela é perfeita. Porque isso aconteceu ao longo da história. Israel foi espalhado dentre as nações. Mais uma coisa podemos trazer à tona. Por exemplo, essa passagem de 66 e 67. A tua vida estará suspensa como que por um fio diante de ti. Terás pavor de noite e de dia, e não crerás na tua vida. Pela manhã dirás, quem me dera ver a noite. E à noitinha dirás, quem me dera ver amanhã. Isso pelo pavor que sentirás no coração e pelo espetáculo que te irá diante dos olhos. Essa passagem, os comentaristas bíblicos vão chegar e dizer que isso vai aludir aos 2000 anos de dispersão e que Israel se encontrará disperso entre as nações. Nesse período, mais de 11 milhões de judeus foram mortos em terras gentílicas. Mas eu não consigo deixar de olhar para essa passagem e rememorar um momento muito singular ao longo da história humana. Até porque eu não tenho fatos
sobre a maioria dos tempos, mas esse eu estudei, porque eu li alguns livros sobre o assunto. E para mim, parece que esse fato específico entra e encaixa muito bem com uma parte da história específica também. Você consegue se imaginar sendo um judeu na época da Guerra Mundial, quando Hitler estava pegando todos eles e colocando nos seus campos de concentração, e as pessoas não sabiam o que ia acontecer com elas, só sabiam que do campo de concentração ninguém voltava. E com o passar do tempo, o mundo começou a conhecer que o campo de concentração, as pessoas ficavam um determinado período nele. E logo depois elas iam para as câmaras, onde eram cremadas vivas. E onde que os judeus que conseguiram se salvar diziam mais ou menos assim: a minha fé morreu enquanto a fumaça que subia da caldeira, da fornalha acesa de dia e de noite, queimava meus pais, meus primos, meus avós, e o cheiro que subia, fétido, da carne queimada, consumia a minha própria fé. Você consegue agora ler essa passagem? A tua vida estará suspensa como um fio diante de ti. Não tem controle sobre sua vida, outros têm controle sobre sua vida. Terás pavor de noite e de dia, e não criarás na tua vida. Você não sabe por que está vivo. Você está com medo de dia e de noite. Pela manhã dirás: quem me dera puder se ver a noite. E à noitinha dirás: a quem me dera ver amanhã. É mais ou menos o que acontecia com eles naquele período. Eles clamando por um socorro. E muitos morreram sem que o socorro chegasse a tempo. Isso pelo pavor que sentirás no coração e pelo espetáculo que tira diante dos teus olhos. Então, é uma forma com a qual eu consigo enxergar esse texto, mas isso não quer dizer que esse texto quer dizer específico desse momento. Pode ser, para mim ele se encaixa com perfeição. Pode ser que você encontre algum momento na história onde essa passagem se encontra melhor, até porque você possa ter estudado um outro momento. Bem, vamos dar uma olhada num panorama profético a respeito dos fatos escatológicos, utilizando então aquilo que nós vimos até agora. Por exemplo, Levítico, no Monte Sinai, vai fazer referência a fatos que vão acontecer no futuro. De igual modo, quando nós olhamos para as planícies de Moabe, em Deuteronômio 28, nesse momento em que Moisés está chegando e citando o que vai acontecer, Moisés também está olhando para o futuro. Da planície de Moabe, Moisés vai chegar e vai aludir a um momento histórico, vai aludir à queda de Israel, a queda de Judá, vai falar do cativeiro babilônico. Vai estar citando isso de 36 a 48. De igual modo, quando nós olhamos para Levítico e olhamos também de Deuteronômio, nós encontramos um outro momento, falando de um futuro vindouro, da queda de Jerusalém. Alongando mais as vistas, nós podemos verificar outro momento histórico, o momento em que Israel estará disperso entre as nações, estará espalhado entre as nações. Mais à frente também de Levítico nós podemos enxergar o período da tribulação. E temos duas festas que vão simbolizar momentos distintos. A festa da trombeta vai simbolizar o próprio período de tribulação. E a festa da expiação irá indicar o momento em que o sumo sacerdote sai do templo e a oferta foi consumada e foi aceita diante de Deus, e o sumo sacerdote se apresenta de novo ao povo. E o povo o recebe em alegria. Então teremos o retorno do Messias, a segunda vinda nesse momento. Também vamos encontrar aí, dentro da nossa própria conjectura, a época em que o Messias vem na Terra. Nós sabemos que o Messias vai vir, ele vai ter o seu ministério, em algum momento ele vai ser morto, porque os textos vão aludir isso. Tanto em Deuteronômio quanto em Levítico, a festa da Páscoa vai descrever um momento em que o Cordeiro Pascal vai ser morto, aquele que tira o pecado do mundo. Nós vamos ter
a ascensão do próprio Messias, e aí temos a festa das primícias simbolizando, nós temos a descida do Espírito Santo, e aí nós temos a festa da Pentecostes anunciando. Daí nós temos conhecimento que inicia-se o período das igrejas, até que o período cesse. Da mesma forma que o período iniciou com a descida do Espírito Santo, o período das igrejas termina com a ascensão do Espírito Santo, até que do meio seja retirado aquele que detém o aparecimento do iníquo. Disso tudo, desse panorama todo, nós podemos verificar que o texto ainda vai aludir a algum momento histórico no futuro. E nós podemos ver isso ainda, porque o texto vai ainda rememorar o milênio, porque nós temos em Levítico a festa que vai iniciar o milênio propriamente dito, a festa dos tabernáculos. Em Deuteronômio ela também está sendo citada. Então nós temos um panorama completo. Nos primeiros 5 livros da Bíblia, nós já temos todo o panorama que nós precisamos para entender o que vai acontecer até o final dos tempos. Qual é a coisa que está na imagem que não está presente nesses textos? Apenas o período das igrejas. Isso estava oculto a Israel. Todo o resto estava presente e era de conhecimento. Se eles olhassem para as Escrituras, eles saberiam o que viria a acontecer. Baseado nas suas festas, baseado em tudo. Bem, aqui a gente termina então o panorama do livro de Deuteronômio. Eu espero que você tenha aproveitado e que você possa ter um bom dia na presença do Senhor e que você possa acompanhar os demais livros. Que você fique com Deus e até a próxima. Shalom.